Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem ou autoaceitação. Dentro dos nossos estudos sobre restauração da alma e cura interior, estaremos falando sobre autoaceitação. Que você possa aproveitar essa palavra, que seja importante para a sua vida, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. O que é autoimagem ou autoaceitação? Podemos fazer algumas perguntas. O que você acha de si mesmo? Você odeia o dia em que nasceu? Gostaria de ser outra pessoa? Ou você está convencido de que existem poucas pessoas que chegam à sua altura? Isso depende da forma como você se vê, como você se olha e como você se aceita. Os dois extremos, vergonha de si mesmo ou orgulho excessivo, são errados. Mas muitos se sentem deficientes se acabam assumindo uma atitude de inferioridade ou de superioridade. Como gostar de nós sem cair no orgulho ou no egocentrismo? O assunto se complica ainda mais para o cristão, porque Jesus nos chama repetidas vezes a nos negar a nós mesmos. Muitos de nós traduzimos isso no imperativo de nos desprezar. Ficamos sem graça quando outros nos parabenizam. Não acreditamos quando nosso cônjuge expressa que gosta do nosso corpo, nosso rosto ou outros aspectos da nossa vida ou personalidade. Como podemos negar a nós mesmos e ao mesmo tempo nos aceitar e ainda mais nos amar? Deus nos chama para amar os outros, como a nós mesmos. Para pessoas com a autoimagem negativa, se obedecêssemos a esse chamado, estaríamos acabando com as pessoas ao nosso redor. Para tentar resolver esse enigma, nós precisamos definir o que é autoaceitação. A autoaceitação é a atitude de estar contente ou satisfeito com a minha própria vida e a minha identidade, não precisando provar ou demonstrar nada para merecer o amor de alguém. A autoaceitação não é um mero sentimento que oscila entre às vezes me sinto bem ou outras vezes me sinto mal. A autoaceitação é algo mais profundo. É uma atitude que me norteia, dando óculos emocionais através dos quais eu enxergo a vida. Se eu me aceito, normalmente enxergo a vida de forma positiva. Se eu não me aceito, normalmente enxergo a vida de forma negativa. A autoaceitação é a atitude de estar contente e satisfeito com a minha vida. Os textos que nós leremos a seguir falam sobre isso. O apóstolo Paulo diz: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso está em Filipenses 4:11. Ele também disse: sei que é estar necessitado e também o que é ter mais do que é necessário. Aprendi esse segredo e, portanto, sempre e em todo lugar e em qualquer situação eu me sinto contente, esteja alimentado ou com fome, tenha muito ou tenha pouco. Posso enfrentar todas as situações pelo poder que Cristo me dá. Filipenses 4:13. Há 3 aspectos da atitude do apóstolo Paulo que se sobressaem nesses textos. Em primeiro lugar, a atitude de estar contente foi aprendida.
Essa palavra foi repetida muitas vezes. Não é automático, requer esforço e desenvolvimento espiritual. Em segundo lugar, precisamos nos adaptar. Ele disse: aprendi a adaptar-me. Se somos rígidos, dogmáticos, inflexíveis, perfeccionistas, teremos grande dificuldade com a aceitação e estar contente em todas as circunstâncias. Em terceiro lugar, o contentamento expressa uma dependência total de Deus. Paulo não está se demonstrando como um gigante espiritual. Ele consegue tal atitude de contentamento porque tudo que pode está em Cristo Jesus. É Jesus que o fortalece. Para Paulo e para nós que o seguimos, Cristo dentro de nós determina a nossa atitude de contentamento e aceitação. A maioria de nós deixa sua atitude de contentamento ser determinada por sentimentos, por circunstâncias ou por opiniões dos outros. Quanto ao primeiro, ao invés de governarmos nossos sentimentos, deixamos esses nos governar. Ficamos instáveis e imprevisíveis, porque ninguém, nem nós mesmos, sabemos quando uma emoção qualquer pode surgir e para qual direção ela pode nos levar. O segundo ladrão do nosso contentamento, se o permitirmos, pode ser as circunstâncias negativas. Se as coisas vão bem, nós estamos ótimos. Mas se o trânsito estiver ruim, se os nossos planos não derem certo, se nosso trabalho não dá os resultados que esperamos, ficamos péssimos. Ao invés de enxergar os propósitos de Deus através dos desapontamentos e aprendermos a nos adaptar como Paulo, ficamos frustrados e inconformados com a nossa vida. O terceiro ladrão do nosso contentamento, se o permitirmos, é deixarmos ser levados pelas opiniões dos outros. Se alguém não gosta de nós, se o nosso chefe fica insatisfeito com o nosso trabalho, se nosso cônjuge está irritado e tenso, nosso contentamento pode sumir. A opinião de outros se torna mais importante do que a opinião nossa e de Deus. Ficamos escravos dos outros, fugindo de tudo e de qualquer possibilidade de conflito. Não conseguimos dizer não para ninguém, com medo de que a pessoa não vá gostar de nós. Se não tivermos um propósito claro para a nossa vida, outros que o têm nos dominarão, ou seremos levados pelas circunstâncias e sentimentos. Todos nós precisamos de um propósito na vida e alguém para nos dirigir, ainda que sejamos nós mesmos. Ao mesmo tempo, um dirigente ou um líder pode acabar nos escravizando e nos controlando, a não ser o nosso Criador, que nos ama e que esteja sempre no comando. Norteados por seus propósitos, tendo sua perspectiva, seremos sempre contentes. A autoaceitação é uma atitude de estar contente ou satisfeito com a minha identidade. O que é a nossa identidade? Nossa identidade é o que realmente somos em todo e qualquer lugar. Nossa identidade é distinta dos papéis que preenchemos, porque cada papel depende de um contexto específico. Por exemplo, em casa eu tenho os papéis de marido e pai, mas esses papéis não são minha identidade, porque mudam quando eu estou com outras pessoas e em outro contexto. Em outros contextos, posso ser pastor, missionário, discipulador, mestre, palestrante, esportista, conselheiro, líder, seguidor. Mas esses são papéis, só sendo expressos em um contexto específico e não mais regendo em outros contextos. O que é então a nossa identidade? É o que sempre somos, não importa com quem estamos, não importa o contexto. Algumas pessoas quase não têm identidade, porque sempre mudam para colocar outra máscara seguindo o grupo de pessoas com quem estão. Depois de estar com alguém por um tempo, dá para perceber algo de profundidade.
Algumas pessoas são superficiais, podem destacar-se em algum papel, mas não têm alicerce debaixo disso. Outras são sólidas demais, coerentes, profundas, mas simples, não tendo que se esconder ou levantar defesas para proteger sua autoimagem fraca ou doentia. Então, o que se baseia a sua identidade? De onde você ganha seu sentido de significado? Nós, homens, temos uma tendência de ganhar nosso significado por meio do nosso trabalho. Se não estamos realizados no trabalho, se não sentimos que estamos fazendo algo importante por meio das nossas vidas, ficamos frustrados e deprimidos. Quando ficamos desempregados, por exemplo, isso fica mais agudo ainda. Identidade que vem pelo fazer e não pelo ser é muito frágil e pode se quebrar. Mesmo quando procuramos essa afirmação na igreja e na obra do Senhor, facilmente acabamos nos distanciando emocionalmente dos entes queridos da família. A pessoa que está na igreja, cada vez que as portas se abrem, muitas vezes está fugindo, conscientemente ou não, de relacionamentos que não estão indo bem. Tanto o homem como a mulher pode se ressentir contra o seu cônjuge e contra Deus até pelo envolvimento exagerado desse na igreja. Porque muitas pessoas têm uma autoimagem negativa. A principal razão de uma autoimagem negativa é a falta de amor fundamental. Sem esse amor como alicerce, a pessoa não se sente aceita e amada. A pessoa que experimentou tal amor tem uma confiança de que é aceita, não importa do que ela faça ou deixe de fazer. Muitas pessoas acham que precisam alcançar certo padrão de maturidade, de atitude e de realização para poderem ser aceitas. Pensam que, alcançando certos níveis de realização, serão amadas pelos outros, consequentemente por elas mesmas. Em outras palavras, aprendem a agir na pressuposição de que o amor é obtido por cumprir certas expectativas, como se fosse uma troca de favores. A pessoa que se aceita tem a perspectiva: eu sou bom porque Deus me fez assim, e Ele não faz coisas ruins. Ela crê, conscientemente ou não, que Deus a criou bem e que a sua vida tem um propósito significativo. Isso vale tanto para o cristão como para aquele que não conhece a Deus. Muitas vezes, pessoas que não conhecem a Deus têm uma autoimagem mais positiva do que o cristão, porque foram criadas em um lar com um amor fundamental. Nesses casos, é muito difícil o cristão evangelizar, porque o outro parece ter mais segurança e confiança do que ele. Se o crente não foi criado com amor fundamental, Deus precisa fazer uma obra emocional em sua vida para acompanhar a nova criação espiritual. Quais os resultados de uma autoimagem negativa? É quando não gostamos de nós mesmos. Essa autorrejeição afeta todas as nossas decisões e atitudes, jogando uma sombra ao nosso redor. O segundo resultado de uma autoimagem negativa é não aceitarmos os outros. Quando não aceitamos a nós mesmos, é difícil aceitarmos os outros. Como estenderemos aos outros o que não conseguimos estender a nós mesmos? Não aceitando os outros, facilmente nos tornamos críticos, céticos e julgadores. Sentimos que os outros não podem ser vitoriosos e bem-sucedidos espiritualmente, porque nós também não somos. Percebemos máscaras ou hipocrisia nos outros, quando nós mesmos não conseguimos enxergar as nossas próprias deficiências. O terceiro resultado de uma autoimagem negativa é não aceitarmos Deus e sua perspectiva. Ou seja, não conseguimos ter fé. Somos afligidos por dúvidas que nos levam a ter uma mente dividida, instável em tudo o que fazemos. Consciente ou não, acreditamos que Deus errou ao nos desenhar, ou seja, Ele não nos fez perfeitos.
nós ficamos, em certo ponto, decepcionados com Deus. Ao invés de ver a mão de Deus ao nosso redor ou em nosso passado, desconfiamos da sua presença. As máscaras acabam sendo um obstáculo à nossa vida com Deus. Não tendo nossa face descoberta, não conseguimos contemplar a glória do Senhor e ser transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Como superar a autoimagem negativa? Entenda a sua verdadeira identidade. Deus falou a Jesus antes dele começar o seu ministério, quando foi batizado: "Este é o meu Filho amado, de quem me comprazo." Existem nessa frase 3 expressões de amor fundamental. A primeira, "Este é o meu filho", comunica identidade e que a pessoa pertence a alguém. Ser filho de Deus é uma identidade. Não é um papel que serve só em alguns contextos. Saber que pertencermos a um Pai maravilhoso, que deseja que todo mundo saiba que somos seus, dá um sentimento profundo de segurança e aceitação. Ele disse também: "Este é meu filho amado." Indicamos num texto anterior, antes de Jesus começar o seu ministério, o Pai quis que ele soubesse que era querido. Para o Pai, era mais importante que Jesus se sentisse amado do que entendesse qual era a obra e a descrição do seu trabalho. No momento crítico de Jesus começar seu ministério, o Pai enfatizou o seu amor e aceitação. E ele também disse: "Esse é meu filho amado, de quem me comprazo", ou de quem me agrado. Jesus não havia começado ainda o seu ministério, mas o Pai fez questão de dizer que gostava dele. O prazer do Pai não dependia do trabalho do Filho. Jesus não tinha que ganhar o sentido de ser aceito. Não tinha que se esforçar para conseguir o agrado do Pai. Antes do primeiro milagre, antes do primeiro ensino, antes de qualquer coisa que Jesus fez, o Pai deixou bem claro que Jesus era a fonte de alegria para ele. Mas essa mensagem do Pai não foi expressa apenas uma vez. Foi expressa pela primeira vez como uma profecia, lá em Isaías 42. É repetida 3 vezes nos 3 evangelhos, no começo do ministério de Jesus. No meio do ministério de Jesus, é repetida como característica da sua vida. Na transfiguração, é repetida e citada de novo em 3 evangelhos. Décadas depois, Pedro cita a mesma frase em relação a Jesus como prova de sua identidade. E o que quer dizer ser filho de Deus? O que está embutido nessa identidade? Neil Anderson nos dá um excelente resumo disso em seu livro Quebrando Correntes, dizendo: a identidade é a posição do cristão. Ele coloca uma lista de declarações que usamos frequentemente como tarefa para pessoas que têm recebido uma ministração de restauração e precisam agora afirmar o seu novo entendimento de quem são. Em segundo lugar, não apenas entenda a sua identidade e saiba qual é, mas expresse a sua identidade. Precisamos verbalizar nossa identidade e agir segundo ela. Fé sem obras é morta. Pessoas que têm passado por um ministério de libertação ou restauração normalmente perderão o valor desse ministério se não houver um prosseguimento afirmando sua identidade verdadeira em Cristo. Em terceiro lugar, entenda os propósitos de Deus. Quando entendo que estou no centro da vontade de Deus e que Ele está realizando seus propósitos aqui na terra por meio de mim, aceito com alegria as minhas circunstâncias e a minha vida, ainda que não sejam aquilo que eu escolheria. Para aceitar-me, seria bom reconhecer, primeiramente, que existem muitos aspectos da minha vida que não são mutáveis. Eles estão fora do meu controle e requerem que eu enxergue como ingredientes que Deus irá usar para cumprir os seus propósitos. Se eu entender que Deus tem um propósito único para a minha vida, segundo a combinação desses fatores e outros ainda, eu posso aceitar e me alegrar neles.
Minha autoaceitação acaba influenciando tudo ao meu redor, tornando-se até certo ponto uma atitude profética que acaba se realizando. Quando confio que as coisas sairão bem ou que sairão mal, há uma tendência de que isso venha a acontecer. Também há uma tendência de interpretar os resultados dos nossos esforços, segundo os óculos positivos ou negativos. Isso tem levado muitas pessoas à escola do pensamento positivo, ou seja, pense de forma positiva e as coisas se tornarão positivas. Isso é uma meia-verdade. Se fizermos isso, provavelmente começaremos a enxergar a vida de forma mais positiva. Mas meia-verdade contém uma mentira perigosa. Comunica que você tem um poder em sua mente que pode tornar as coisas positivas. Um poder de criar o que não existe. Isso não é verdade. Pensamentos positivos não mudam a realidade, mesmo que possam influenciar na maneira como as pessoas enxergam essa realidade. Quando entregamos a Deus a nossa realidade, essa perspectiva muda radicalmente. Note que existe uma diferença entre Deus cumprir seus propósitos em minha vida e ao meu redor. Ele cumpre seus propósitos na proporção em que me entrego na direção dele. Se eu sou submisso a ele, cheio do Espírito Santo, aí sim ele tem controle sobre a minha vida e cumprirá os seus propósitos em mim. Quando estou entendendo os propósitos de Deus, minha confiança de que Ele está no trono e de que Ele está no controle me leva a uma aceitação profunda do Senhor e, consequentemente, a uma autoaceitação profunda. Confio que Ele e eu estamos trabalhando como sócios, por exemplo, em conjunto. Existe uma atitude que me libera de me preocupar com o que os outros podem estar pensando de mim. Como posso tornar-me, então, participante dessa bênção junto com o Senhor? A minha bússola é Deus. As suas opiniões, desejos e propósitos me orientam. Já não me oriento mais pelas outras pessoas, procurando satisfazê-las. Eu me adapto aos outros, não porque eu sou preso às opiniões deles, com medo de que vão pensar ou dizer, mas me adapto porque entendo que tenho dons, experiências, fruto do Espírito para servir ao outro, para que ele seja encorajado na caminhada a tornar-se mais como Cristo e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Isto é liberdade. Eu tenho liberdade para ser e agir baseado naquilo que eu entendo da vontade de Deus. Para terminar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, esteja nos abençoando nesse momento, nos dando uma autoimagem positiva, que possamos olhar melhor para nós mesmos e sabermos agir segundo a Tua vontade. Nos abençoe e nos guarde. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se ela foi importante para a sua vida, compartilhe com seus amigos e contatos e também leve essa palavra a todos aqueles que necessitam de uma instrução sobre autoimagem. Que Deus abençoe a sua vida e você tenha um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.